Hoje eu vou desenvolver um chaveiro personalizado, plastificado para a identificação da mochila e vou compartilhar com vocês. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora, já estou aqui no meu celular pelo Pixel Lab. Vou começar deixando esse template branco. Aqui em cima, nos 3 pontinhos, vou alterar o tamanho da imagem. Vou deixar no formato A4. 2100 por 2970, ok. Gerei meu documento, o tamanho da minha imagem, vou clicar no maisinho e da galeria vou trazer a minha régua guia que já está dentro da minha pastinha, tá bom? Aqui no menu do meio eu vou até o tamanho relativo e vou deixar 100%. Deixo o tamanho relativo 100%, aplico e na posição relativa eu vou centralizar. Aqui no ícone das camadas eu já vou habilitar o cadeado para ficar bloqueado, tá bom? Vamos habilitar o zoom e chegar mais perto aqui das numerações iniciais. Desabilito o zoom, vou no maisinho da galeria, eu vou trazer para cá o Stitch, que é o tema que eu vou desenvolver, tá bom? Aplico a imagem no formato que ela está e vou modificar o tamanho. Vou deslizar pelo menu e na posição relativa eu vou jogar lá no canto essa imagem lá em cima. E vou deixar o Stitch aproximadamente com 8 centímetros, tá bom? Vamos voltar aqui no maisinho e na opção texto eu vou inserir o nominho, que será Alice. Com esse texto selecionado, você pode clicar na letrinha A, deslizar pelo menu. Já posso definir o tamanho por aqui. Posso fazer esse ajuste, pessoal, da caixinha de texto, tá? Ela ficar com uma área maior antes e depois do texto, para não ficar fazendo isso aqui, ó, toda hora, quebrando o texto, tá bom? Posso já alterar a cor. Para eu pegar uma cor que já está na imagem, eu clico no maisinho. Aqui em cima no conta-gotas, escolho a imagem e pego o tom da imagem que eu quero. Vou pegar exatamente o pink do coraçãozinho e aplico. Ok. Já está no tom que eu gostaria, aplico. Continuo deslizando pelo menu e escolho a opção fonte. Aqui eu tenho as fontes padrão e as minhas fontes. Eu vou escolher uma fonte que eu baixei, que será essa daqui. Seleciono ela, ok. Eu vou posicionar aqui mais ou menos na base do desenho do Stitch. Aproveito que o meu texto está selecionado, ainda sigo pelo menu e eu escolho o contorno. Habilito esse contorno, eu vou deixar ele branco e vou aumentar o tamanho. Opa, deixei cinza, vamos deixar branquinho. E vou aumentar bem o tamanho dele. Vou deixar no 30 mesmo. Como eu já defini o tamanho que eu gostaria que o Stitch ficasse, eu vou em camadas e vou esconder um pouco essa reguinha, tá bom? E aqui no menu, eu vou alterar a cor. Esse menu que tem os 2 quadradinhos, eu vou alterar a cor do meu papel ali atrás, só para eu enxergar melhor esse deslocamento que eu estou fazendo. Então eu vou deixar uma tonalidade, depois eu removo essa tonalidade da página, tá bom? Só para eu ver o deslocamento que eu estou fazendo. Seleciono meu texto, vou voltar aqui no menu do texto, no azinho, vou lá para o contorno. Aqui no contorno eu vou ajustar o tamanho que eu gostaria que ele ficasse. Mais ou menos aqui no 20, vamos deixar no 20. E vou aplicar. Seleciono a imagem e vou aplicar um contorno a ela também. Deslizo pelo menuzinho aqui do meio, né? Acho o contorno. Habilito o contorno, vou deixar ele branquinho também, similar ao texto. Deixar assim, ó, mais ou menos, pessoal. É um contorno maiorzinho, para que depois ele faça a união dos corações. Você não precisa cortar os corações separados, tá bom? Aqui no nome da Alice eu acredito que eu vou aumentar um pouquinho também o contorno. Deixar ele mais grossinho para facilitar na hora do corte. Vamos deixar em 30. Eu posso adicionar nessas imagens que eu adicionei contorno uma sombra, então eu tenho que selecionar o texto ou a imagem, deslizar lá pelo menu, encontrar a opção de sombra, deixar um raio de borrão menor, vou deixar no 1, eu posso adicionar uma tonalidade, vou deixar no tom de preto esse contorno, para que eu possa enxergar o meu corte depois. Aqui na palavra Alice é a mesma coisa, eu posso adicionar uma sombra, habilito essa sombra, vou deixar ela num pink mesmo, um raio de borrão menor, só para eu ter uma referência para o momento do corte, tá bom, pessoal? Eu vou fazer uma cópia do Stitch, vou fazer uma cópia do nome também. Vou deixar aqui mais abaixo. Eu vou arrastar um pouco mais para cá, o nome
e a escrita Alice. Vou até camadas, vou habilitar a seleção, vou selecionar o Stitch e o nome Alice e vou mesclar e vou confirmar essa mesclagem. Feito isso, está unida o nome e a imagem do Stitch. Vamos voltar um pouquinho no zoom. Eu pretendo fazer o seguinte, pessoal, eu pretendo fazer uma cópia desse meu chaveiro e vou utilizar aqui a rotação 3D para deixar ela viradinha dessa forma. Vou deixar ela espelhada, porque eu vou utilizar no chaveiro a imagem frente e verso, tá bom? Então, por isso é necessário espelhar essa imagem. Mas o nome vai ficar ao contrário. Como eu quero fazer nesse modelo aqui, para o nome não ficar ao contrário, eu preciso de uma cópia do nome na posição correta para encobrir essa daqui depois que eu espelhei, tá bom? Vamos dar um zoomzinho aqui em cima. Então eu preciso de uma cópia na posição correta. Mas por que eu deixo essa cópia invertida? Para eu saber exatamente onde eu tenho que posicionar essa daqui. Que eu posso inclusive deixar um pouquinho menor ou mais viradinha, depende do ângulo. Então você pode deixar uma área bem maior ao redor do texto, para que você tenha essa margem de corte para acertar com o outro lado que estará invertido, tá bom? Nós podemos também fazer o seguinte, pessoal, se você não quiser fazer nesse formato, inserindo o nominho dessa forma, você pode optar por escolher uma forma. Vamos escolher uma forma aqui retangular, vamos deixar retangularzinha, posso arredondar os cantos ou deixar ela mais oval, né, no formato de cápsula. Vamos deixar ela arredondada, vou aplicar e eu posso colocar uma forma simples no pezinho do personagem, como eu fiz ali. Vou fazer a mesclagem do Stitch e da forma. Clico em OK, mesclei as imagens, tá mescladinha aqui, estão juntinhas, né? Eu vou fazer uma cópia do Stitch, fiz a cópia dele e vou usar a rotação para inverter o grau em 180, né? Apliquei. Quando eu faço isso com uma forma simples na parte de baixo, pessoal, eu acabo gerando uma área de corte mais simplificada que vai encontrar mais facilmente com a outra, né? Então eu posso adicionar o meu texto dentro da área dessa forma e ela fica limitada a essa forma que eu fiz, né? O nome não sai para fora dessa forma e eu sei que na hora que eu cortar essa região, elas vão se encontrar, tá bom, pessoal? Então meu chaveirinho plastificado ele ficará nesse formatinho simples, com a imagem e o nome, e eu vou utilizar o contorno do nome ao invés de inserir uma forma, tá bom? Sempre salvem o seu projeto para que no futuro você possa vir a mexer com ele novamente. E para salvar a imagem, vocês podem escolher com o fundo ou sem o fundo, que é o PNG. O JPG não tem suporte para fazer transparência no fundo, o PNG você já consegue remover o fundo, tá bom? Aqui está o formato que inicialmente nós colocamos, né? O tamanho, as dimensões que nós colocamos da folha 4. Se você quiser, você pode fazer a personalização desse tamanho aqui, tá bom? Escolhi alta, por exemplo, volto em personalizado, ele já muda essa medida. Quando eu salvo a imagem, sempre verifico a qualidade, como que está a qualidade dessa imagem que eu salvei. Se não, eu volto e salvo novamente com um tamanho absurdamente maior, até ficar com a qualidade legal, tá bom? Pessoal, agora eu vou organizar para fazer a impressão do meu chaveirinho e plastificar, tá bom? Lembrando que aqui nos dois quadradinhos eu tenho a opção cor, cor. E eu posso alterar a cor para branco novamente e aplicar, tá bom? Eu só deixei rosinha aqui o fundo para a gente visualizar melhor esse deslocamento, esse contorno que nós fizemos, tá bom? Então vem comigo conferir a plastificação. Pessoal, então eu fiz a impressão e o corte da imagem espelhada, tá bom? Conforme eu falei para vocês, eu tentei ajeitar de uma forma que ficasse com menos sobra possível, olha. Então eu fiz uma imagem frente e verso. E esse lado da frente, o nome ele fica encaixadinho. Aqui no nome de trás fica uma parte branquinha. Então, se esse detalhezinho branquinho extra que fica em um dos lados te incomodar, você pode fazer daquele outro formato que eu falei para vocês. Coloca uma forma aqui, um retângulo, um quadradinho, um oval. Aí vocês não precisam fazer nesse formatinho aqui. Mas eu quis fazer desse jeito aqui, então eu cortei nesse formatinho aqui mesmo, tá? Seguindo o contorno do nome. Então aqui atrás ele fica um pouquinho deslocado. Aqui eu tenho um pedaço já da folhinha da plastificação, o polacil, já tenho uma folhinha. Eu já cortei mais ou menos um tamanho que vai ficar aqui certinho no meu chaveiro personalizado, tá bom? Do Stitch.
Vou usar uma colinha branca aqui, vou fazer a colagem dessas duas partes. Fiz a colagem certinho e vou posicionar no plástico. Ele vem assim, né, pessoal, formando um sanduíche. Então essa parte de dentro que vai se encontrar com a outra para plastificar. Então eu vou usar no formato, na posição que eu já comprei, tá bom? Eu comprei uma folha A3, paguei em média R$3, tá bom, pessoal? Para vocês terem base. E a folha A4, a menor, ela custa em média R$2. Só para vocês terem uma base, mas varia de região para região. Então eu vou posicionar o stitch aqui, vou deixar ele mais centralizado mesmo. E vou posicionar essa outra parte aqui também. Aqui eu tenho um pedacinho do papel vegetal, né, que eu já cortei ele. Eu vou envolver esse plástico da plastificação nele, tá bom, pessoal? Só tô usando o vegetal para que vocês possam enxergar aqui, tá bom, pessoal? Mas pode ser uma folhinha sulfite também. Vou posicionar, vou segurar aqui de um lado e vou usar a chapinha e vou passar ao longo do desenho, conforme eu estou enxergando ali. Tô tentando pressionar bem aqui para evitar as bolhas, tá bom, pessoal? E passei. Tá um pouquinho quente, vamos deixar esfriar. Pessoal, tome bastante cuidado nesse processo da plastificação, pois você pode se queimar, viu? Tome bastante cuidado, deixe esfriar bem aqui e depois a gente pega. Tá um pouquinho quente ainda. Olha só, pessoal, o jeito que ficou no reflexo. Tenho aqui duas tesouras, eu vou ver qual que é melhor para fazer o recorte ao redor agora. Eu vou tentar deixar o mais arredondado possível, para ela não ficar pontuda, senão machuca também, né, pessoal? E, pessoal, já fica o convite para você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, deixa um joinha aí, pessoal, se você curtiu esse modelinho de chaveiro plastificado. Se você não curtiu também, deixa para mim nos comentários que eu quero saber qual que é a sua opinião. Olha só, pessoal, eu cortei com uma margem grande. Opa, cortei com uma margem grande até, né? E assim ficou bom, né, pessoal? Ficou bonitinha a nossa tag, nosso chaveiro plastificado, olha só. Vou furar mais ou menos aqui no coraçãozinho mesmo. Utilizei o furador, vou fazer o furo aqui mesmo, pessoal. Tava favorável de fazer aqui na posição que o coração estava, olha só. E, pessoal, se for da sua preferência, se você tiver um ilhós, você pode fazer o acabamento com um ilhós dessa forma, olha só. Aqui, pessoal, na tag do Homem-Aranha que eu fiz o furo, né? Quando eu cortei ao redor dele, eu fiz o furo na parte plastificada. E esse do monstrinho eu fiz o furo bem na parte onde está plastificado com a papelaria. Então dá para fazer o recorte já ao redor e deixar uma alça, ou pode fazer o recorte como a gente fez aqui no stitch, na própria impressão, tá bom? Aí fica a critério de vocês como que vocês querem fazer. Aqui no Homem-Aranha eu achei estranho furar em algum lugar, então eu fiz uma alça. Aqui no monstrinho eu já achei legal fazer um furinho aqui, não interferiu na imagem, não precisei furar a cabeça do bichinho nem do personagem, né? Aqui no Homem-Aranha ou eu furaria mais no canto ou no meio da cabeça, daí ia ficar esquisito. E aqui no Stitch ficou bom, né? Aparece bem a imagem do Stitch ali, não ficou atrapalhando não, tá bom? E, pessoal, a minha chapinha, que eu utilizei para fazer a plastificação, ela não tem nenhum botão não, tá bom? Mas na informação dela é de 35 a 45 watts, só para passar essa informação para vocês. Mas não há nenhum botão de regulagem de temperatura, nada. Eu só fui passando e pressionando bastante, tá? A minha ela tem uma folguinha aqui, que eu não sei se ela tá muito velhinha já. Então eu pressionei bastante na hora de passar para ele ir deslizando pelo polacil, tá bom? Se inscreve no canal, deixa like, pessoal, e qualquer dúvida já sabe, deixa nos comentários que a gente volta a trocar ideias sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, até os próximos episódios, beijo, valeu galera, tchau, tchau!